Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio, deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Marco Aurélio Souza, que prazer te receber, meu amigo. Mais gordo, entendeu? Todo mundo diz que no centro do país se trabalha mais. Eu acho que tu tá trabalhando menos, que tu tá gordinho, entendeu? Tudo bem, meu campeão? Tudo bem, Guerrinha. Pô, não faz ideia do prazer pelo seguinte. Como eu tô há muito tempo fora do Rio Grande do Sul, já são 20 anos. Passa ligeiro, hein, Marquinhos? Então tem muita gente, por incrível que pareça aqui, que não sabe que eu sou gaúcho. Sim. E acha que eu sou paulista, porque já são 17 anos em São Paulo, né? E como eu trabalhei, teoricamente, pouco tempo na televisão aqui, a galera nem sabe que a minha formação toda é na Zero Hora. Andar por esse prédio, pra mim, é um negócio muito emocionante. Porque foi o meu primeiro emprego. Eu estava no segundo semestre da faculdade de jornalismo, da URGS, quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de redação. Aqui na Zero Hora. Sim. Que nada mais é, o nome é pomposo, mas nada mais é do que o office boy da redação. Sim. Naquele tempo levava fax, levava o jornal pro pessoal, buscava a foto no arquivo. E aí, o mais fascinante desse emprego é que você aprende tudo por osmose, porque você tá vendo o cara fazer. O título ficou muito grande, o cara faz um menor. Né? Deu algum acidente, algum desastre, todo mundo começa a correr, aquela redação uma loucura. E é só ficar parado no meio de uma redação de jornal que você aprende meia dúzia de coisas. É uma aula todo santo dia. E aí, caminhando mais um pouco aqui na empresa, eu acabei, então, auxiliar de redação, depois fui pro arquivo. E aí o Davi Coimbra, era editor de esportes, me chamou para fazer aquele freela, que eram umas tabelas e umas notinhas. E aí eu tive o prazer de sentar, por exemplo, na tua frente, quando eu era uma criança, ao lado do professor Rui Carlos Osterman. Entendeu? Eu me lembro, Guerrinha, do dia que infelizmente caiu o avião dos Mamonas Assassinas. Foi num domingo, de madrugada, e eu tava trabalhando no domingo, no plantão. Eu me lembro, Guerra, eu tinha uns 2 meses na empresa só. Eu abri a porta da redação, 2 da tarde no domingo. Tinham 150 pessoas andando, parecia um formigueiro aquilo. Porque aí a mobilização é total atrás do fato do dia, né? É a chamada força-tarefa. Isso. Né? Todo mundo vai para o mesmo lugar. E aí, ali eu tive uma aula inacreditável, né? A Zero Hora resolveu fazer um caderno especial. Sim. E aí corre atrás de tudo, né? As melhores fotos, e aí liberação com gravadora, e ficou uma coisa linda. Eu me lembro que eu fui embora 2 horas da manhã. Falei, cara, eu não acredito que eu fiz parte disso, né? Eu já tava virando jornalista e não sabia. Porque marca isso, né? Marca. Pô, tu vê, eu lembro até hoje disso. Eu abri a redação e falei, meu Deus do céu. Né? São coisas que acontecem. O problema é que elas acontecem com muita rapidez, né? Tu vê, tu tá dizendo aí que tá 17 anos fora daqui. Olha como passou esse tempo. Não, voando. Parece que foi ontem, cara. Então, eu me lembro, Guerrinha, dessa aí agora eu acho que eu vou te tocar. Eu me lembro, eu tava na redação, quando você entrou na redação, porque você chamava o Fabiano, o grande Fabiano do Internacional. O Fabiano. Isso, o Fabiano, você chamava ele de louco. O louco, completamente. Era só isso, completamente. Né? O louco isso, o louco aquilo e tal. E aí teve aquele bendito Grenal, que ele acabou com o Grêmio. Hélio dos Anjos era o técnico. Exatamente, exato. Escalou um zagueiro para marcar o Fabiano. O cara foi expulso, né? E ele, o Christian, né? Deitaram e rolaram. Ele, Christian, Sandoval. Isso, um grande Grenal. E aí é o seguinte, acho que na segunda-feira... Eu fui escalado pra sair com ele. Aí eu me lembro tu voltando pra redação e falou, sabe o louco? Aí todo mundo, o que foi, Guerrinha? Levei ele pra dirigir um tecinho. Levou, tem uma foto de capa da Zero Hora. Exatamente. Sabe onde é que eu levei ele mais? Na igreja.
aqui na Nossa Senhora de Lourdes. Ele nunca tinha entrado na igreja a não ser para ser batizado. Sim. Entendeu? Ele disse, mas o que nós vamos fazer aí? Vamos tomar um vinho com o padre. Entendeu? É a única maneira Sim. de ele entrar. E aí eu me lembro, cara, e todo mundo em volta assim, e aí, Guerrinha? Tu falou, não, esse cara não dá. Ele dirigiu o T5, eu me lembro, em Porto Alegre. Eu tive aquela ideia com ele. Foi um negócio assim também marcante. São coisas que acontecem na nossa vida. Marquinhos, e como é que aconteceu essa troca de Porto Alegre para São Paulo? Foi no peito e na raça? Foi pensado? Não, foi de um jeito muito maluco, Guerra. Porque é o seguinte, então vamos lá, eu trabalhei na Zero Hora, né? Entrei na Zero quando estava no segundo semestre, trabalhei até quase me formar, porque eu fiz aquela seleção para um projeto chamado Projeto Caras Novas da RBS TV. Sim. Aí eu fui aprovado. Aí eu saí aqui do jornal, fiquei 6 meses na TV fazendo esse curso. Não sei se tem ainda, mas era fantástico, a gente aprendia tudo, ou melhor, passava por todas as áreas. Aí eu fico só 1 ano aqui e pinta uma vaga na RBS, que ainda era RBS, em Florianópolis. Aí eu vou. Isso aí foi na cara e na coragem. Eu fui pra Floripa, Guerrinha, sem nunca vamos ter deixar ido. claro, solteiro. Solteiro, claro. Porque com família já complica mais. Exatamente. Então você vai, né? Respira e vai. Eu nunca tinha ido pra Floripa, porque eu ia pra Garopaba, que gaúcho vai até Garopaba. Cheguei lá, um amigo meu também tinha ido pra lá há pouco tempo, aí fiquei na casa dele um tempo, e aí em Floripa tudo aconteceu. Aqui tinha um preconceito, vai pra Floripa, é um passo atrás. Tá errado quem pensa assim. Tanto é que se a gente olhar os índices, os indicadores econômicos, o estado de Santa Catarina é melhor que o nosso, infelizmente, né? Estão melhores. E aí, enfim, aí em Floripa tudo aconteceu, eu fiquei 2 anos e meio, e aí pinta o convite da Globo de São Paulo, que eu nunca tinha imaginado na minha vida trabalhar em São Paulo, porque a Globo, a gente olha pra ela e pensa no Rio de Janeiro. Só fazer uma vírgula, como é que tu acha que pintou esse convite? Foi pelo teu trabalho, foi por indicação de algum amigo? Diz, olha, tem um cara lá, o cara tem lenha pra queimar, dá uma olhada nele lá, é jovem e tal. Aí, Guerra, entra uma coisa que eu acho que é a sorte. O Cleiton Celistre, que era diretor ajuda lá... os bons, hein? Sim, o Cleiton, quando eu entrei lá, a gente fez uma reunião, ele e o Eurico, que foi até diretor aqui também, agora tá lá em Salvador, e o Cleiton falou assim pra mim, guri, eu já vi a tua fita aí, tu tem talento, mas se tu não tiver sorte não vai acontecer nada aqui. E eu guardei isso, né? Aí sabe o que aconteceu, Guerrinha? Eu cheguei lá em dezembro de 2002, dezembro. Em março de 2003, a TV Globo, ela encampa o editorial do Sport TV. E aí as afiliadas passam a fazer transmissões que são nacionais. Porque o Sport TV é tudo rede. Sim. Você fala pro Brasil inteiro. Claro. 24 horas. E aí eu comecei a fazer essas transmissões. Um diretor em São Paulo viu e falou, pô, esse cara é bom. E foi assim que surgiu esse convite. Porque teve essa mudança. E tu já chegou na visão deles como um repórter de futebol, ou daqui a pouco eles olharam para ti, tu não tem aptidão para fazer uma outra coisa que tu acha que faça melhor, tal? Ou tu já chegou e o cara diz, não, bota ele no campo para nós ver ele no campo. Eu acho assim, o futebol ele meio que ele ocupa quase todos os espaços. Sim. Então tu tem que fazer bem o futebol para conseguir ir nas outras. Mas eu acabei sendo contratado e eu chamei a atenção por umas transmissões de vôlei. Por quê? Porque aí vem de novo a sorte, né? O time da Unisul foi campeão da Superliga. E eu fiz todos os jogos. Né? Inclusive deu a Unisul contra a Ubra. Era um duelo das universidades. E aí dei essa sorte. O Figueirense estava na Série A. Fazia jogo de Série A. O Guga ainda jogava tênis. Então tu colocava a matéria do Guga. E era notícia, claro. Tinha uma etapa do Mundial de Surf lá na Joaquina. Teco Padarates levou pra lá e tal. Então Floripa, Falcão jogava em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, exato. Então, Guerrinha, tinha jogo segunda, tinha jogo sábado, tinha jogo quinta. O circo abria todos os dias. E a coisa começou a ficar grande e foi aí que alguém viu. Porque aí passou a aparecer quase todos os dias, ou todos os dias. Isso. E as pessoas dizem assim, pô, esse cara é bom, traz ele pra cá. Né? E aí esse cara que é do Rio, o Emanuel, ele me ligou e falou, ele chamava todo mundo de maluco. E aí, maluco, ó, saí da sala do Schroeder aqui, o Schroeder é aquele diretorzão gaúcho aqui, colorado. Sei.
Saí da sala do Schroeder, ele aprovou a tua fita. Só que é o seguinte, é em São Paulo. Vamos? Eu falei, óbvio. E nunca te assustou esse desafio, morar em São Paulo, uma cidade... Entendeu? Que eu tinha... nenhum segundo, cara. Tu sabe que o Mário Sérgio me dizia sempre uma coisa. São Paulo é uma cidade que tu não tem amigos. Por quê? Porque um mora longe do outro, não tem como tu ir visitar o cara, entendeu? Então tu encontra, assim, um conhecido e de repente vira um pouco amigo num evento, né? E ele tem razão, né? Tu mora na Zona Norte, tu não vai na Zona Sul fazer uma visita. Não, a coisa São Paulo tem umas distâncias tão absurdas. A distância da TV Globo até o estádio do Corinthians é de 55 quilômetros. É uma viagem. E você não saiu da cidade. Não saiu de São Paulo. Leva 2 horas e pouco para chegar lá. É Porto Alegre, Novo Hamburgo. É isso. Entendeu? Mas assim, não tive medo nenhum segundo. E o Ernesto Palha, aquele grande repórter, ele tem uma frase que eu adoro e eu sempre repito: a necessidade é a mãe de todas as coragens. É verdade. E outra coisa, tu botou o carro na estrada, agora vamos ver onde é que vai faltar gasolina, vamos embora. Agora não tem volta. Exato. Porque é um desafio, é um desafio. Mas e se der bem o desafio, né? Como é que faz? Ganha a vida. E quando a gente faz o que gosta, na verdade, é isso aí. Tu mergulha e vai andando, e vai andando, e vai andando, e vai andando. Não olha pra trás, não tem tempo pra olhar pra trás, entendeu? E tu pensa, tu tá em São Paulo agora. Sim. Tu pensa em ir pro Rio, por exemplo? Ou não? Eu gostei, eu já vivo na cidade normalmente, né? Fiz lá meus amigos, grandes amigos e tal. Então, e gosto, porque a gente se acostuma. A cidade é tão maluca, Guerra, pra tu ter uma base. Eu vendi o carro, eu tenho uma motinha elétrica. Anda a 50 por hora, entendeu? Coisa te leva onde tu quer ir. Exatamente. É isso. Se tiver uma companhia, vai atrás. Melhor, é isso aí. Tranquilo, e aí, se tem que ir mais longe, aí ok. Pega um carro, chama aí um táxi, um Uber. Um Uber da vida. Isso aí. Mas é isso. Porque é aquele negócio, né? O cara diz assim, eu tô num ponto legal, mas eu sonho em mais alguma coisa. O que tu sonha? Eu quero agora, Guerrinha, fazer mais o que eu acho que é o que eu mais sei fazer, tá? Eu costumo dizer o seguinte, bola vai, bola vem, não é comigo. Eu não consigo contar uma história de um jogo de futebol dizendo aos 5 minutos, fulano cruzou pra fulano, aos 15, bola na trave. Não. Eu sou do jornalismo de personagem, que é mais ou menos a tua área também, eu gosto, a nossa área. Disso. Eu parto de um personagem pra contar aquela história. Claro. E o personagem pode não estar dentro do campo. É o massagista. Foi assim que eu consegui o grande feito da minha vida, quando eu enxerguei a Silvia, aquela mãe que narra os jogos pro filho que é cego. Isso é o grande momento da minha vida profissional. Sim. Teve o prêmio na FIFA, sabe? Toda aquela coisa, assim, a coisa teve uma repercussão mundial. E eu tava numa transmissão de um clássico, Palmeiras e Corinthians. Eu tava na transmissão ao vivo. A TV Globo e tal. Sim. Tava o Kleber, o Caio, o Casa, eu. E aí eu olhei pra trás, Guerrinha, e eu vi aquela mãe, e logo que tu olhas, tu já vê que o menino é cego. E cara, eu não consegui ver mais nada. Aquilo ali pra mim, eu falei, essa mãe trouxe o menino no estádio, ele é cego, ela tá falando no ouvido dele, ela tá narrando o jogo. Olha só, hein? E aí a gente mostra isso no ar, já tem uma repercussão absurda. 2 dias depois eu gravo uma reportagem com eles. E aí, quando eu vi, a coisa estava no mundo afora, cara, no prêmio da FIFA, né? E foi uma descoberta. Negócio, e foi uma descoberta por acaso. Olhei para trás. Tu olha no lugar certo e na hora certa. Você sabe que a Silvia, né, a mãe do Nicolas, ela disse no Scala de Milão, que foi onde, né, teve a premiação, ela falou assim, o Marco Aurélio, ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. Porque a coisa que mais me chamou a atenção foi quando ela me disse assim, Marco, a pessoa que tem alguma deficiência, ela vira invisível para as outras. E aí eu voltei na minha vida, todas as vezes que eu passei por um cego, e só pensei, olha ali um cego, olha ali um cadeirante, olha ali um... E a gente passa, e a vida segue, né? Às vezes tu não sabe o que o cara faz, como é que ele ocupa o tempo dele, quando é que ele sofre, quando é que ele tem alegria. Se ele tá perdido. Não sabe nada. Né? A gente passa aí. E aí, eu acho que voltando à pergunta, o que eu quero fazer é contar essas histórias. Entendeu?
E São Paulo é muito rico nisso. Não, São Paulo, eu costumo brincar, Guerra, se tu ficar parado em São Paulo, meia hora acontece um negócio na tua frente. É. O mundo passa lá. Né? Então é fácil de conseguir. E o que me motiva mesmo é isso, é a história. Eu sou, mais uma vez dizendo, eu sou tipo você. É dar conversa, tem que ter conversa, tem que ter um papo, né? É, porque às vezes numa conversa informal, o cara diz assim, tem um lugar que nós estamos indo, tu já sabe que vai dar, vai dar samba. É isso. Estão indo? Eu vou junto. É isso aí. Né? E outra coisa, eu sempre digo que o repórter tem que ter a confiança, certo? Porque se o repórter não tiver a confiança do cara, ele não consegue nada. Né? Só vê o lado ruim. Não, vê o lado bom do cara também. Onde é que tu morava? Eu morava... Não tinha água. Para tomar banho era um horror, cara. Para comer um parto, tinha que bater no vizinho. Pô, tu conta a história do cara. Não, eu vou mostrar que o cara mora numa mansão que tem 3, 4 carros importados, 4 piscinas. Não é legal. Não, tu mostra o passado dele também. Ele comeu o pão que o diabo amassou. E ele agora está tirando proveito da vida. Sim, porque você também ganha o leitor, claro, o espectador pela identificação. Todo mundo tem uma história, né? É isso que para mim é o grande barato, e tem gente que simplesmente esquece disso, né? Tem gente que pensa que futebol é esquema, tático. Não, cara, existe um ser humano ali. Claro. Entendeu? Que horas o cara deita, que horas o cara acorda, o que ele come, né? Ele tem que fazer ginástica, por exemplo, na pandemia para não perder a forma. A vida dele tá ali. Claro. E o dia tá passando. E daqui a pouco ele tá fora do ar. E muita gente diz assim, mas o cara ganha milhões. Nem todos. Não. A grande maioria não ganha milhões, a grande maioria ganha para se manter. Isso. Né? A gente fala, evidentemente, nas grandes figuras, porque elas são notórias. Mas a maioria trabalha para aguentar o rojão de 30 dias. É esse o negócio. Marquinho, e a penetração nos clubes? É mais fácil com esse negócio agora de treino fechado? Ficou muito chato isso, né? Mudou muito, porque os clubes também, eu acho, Guerra, eles não estão sabendo vender o peixe deles bem. Porque se o cara cria uma TV do clube, né? Sim. Que alimenta a imprensa diariamente, já fica todo mundo mais calmo. Aí a especulação, ela vira protagonista. E quando você vai para especulação, aí vira uma coisa... Com a rede social é um perigo, é uma bomba atômica. E a rede social também, ela tem uma outra coisa, Guerrinha, que como ela é muito rápida, o imediatismo, o resultadismo, ele tá entranhado na gente. Eu vou te dar um exemplo, porque com o negócio da pandemia eu passei a ouvir mais a Rádio Gaúcha, né? Sim. Não sei se por uma coisa, deve ser sentimental, lá sei o que aconteceu. Mergulhei de novo na rádio e eu ouço a rádio quase todos os dias, em algum momento. Eu vou te dar um exemplo que é o seguinte: teve um Grenal, Cacique Medina, ganhou do Grêmio, o Grêmio foi um horroroso. Os dias seguintes, todos os problemas do Inter estavam resolvidos. Isso. Todos. Aí veio um outro Grenal. Já tomou 3. Aí o Grêmio consegue fazer aquele... que acabou levando ele para a final com aqueles 3. Todos os problemas do Grêmio estavam resolvidos. Aí a gente chega no dia de hoje, o Grêmio não tem os problemas resolvidos e o Inter, com o Mano, trocou, tá... tentando achar os problemas para resolvê-los. Isso. Só que os 3, 4 dias depois daqueles Grenais, eles deram uma aula de resultadismo. Tanto para um lado quanto para o outro. 2 exemplos. Não, Lisieiro tomou conta do meio e parará. E aí o Grêmio, não, Campaz agora é um jogador tático. O Campaz, ele não tinha outra coisa para fazer naquele dia, ele resolveu ficar ali na lateral. Entendeu? E aí eu falei, tá, e agora? Cadê o Inter ajeitado e o Grêmio? Eu também vejo esse problema no futebol brasileiro. O imediatismo, entendeu? A gente não olha, olha, tá sedimentando uma coisa que pode dar certo, mas ela pode dar errado. Então vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos ver. Não, a gente quer para ontem, quando não é mais para ontem.
Tem que ter a paciência para ver, né? Vamos esperar um pouquinho. Não, aqui não. Aí 2 dias depois tu tem que alterar o que tu disse. E o cara te ouve e diz assim, mas não foi o que tu disse. E aí o cara grava. E ele vai pra rede social. Isso, exatamente. Né? É difícil. Eu acho assim, ser comentarista é muito difícil. É muito complicado. Porque o cara é pago pra opinar. Tu tem que dizer na hora o que tu tá vendo, né? Só daqui a pouco tu tem que ser maleável pra mudar de opinião. Diz, olha, esqueçam o que eu falei, mudou tudo. Nesses anos todos, mais amigos ou mais inimigos no mundo do futebol? Não, mais amigos, felizmente. Mas fez inimigos. Sim, claro, sempre tem. Tem aquele cara que passa e diz assim, cuidado. Não. Porque tem muito também, Guerrinha, hoje em dia, né, é o amigo que contou pro cara. Tem. Vai sempre distorcido. Tem o carteiro. O carteiro. Carteiro de fofoca. E o cara, e também tem outra coisa, né, o atleta de alto rendimento, basicamente, ele primeiro não sabe perder, e é bom isso, porque é isso que faz ele, né? Claro. E também a crítica, o cara tem que ter uma inteligência meio acima da média para conseguir entender o contexto, né? E, enfim, tem gente que não gosta de matéria e tal. Vou te dar um exemplo. Fábio Carille foi técnico do Corinthians, campeão brasileiro e tal. Agora foi demitido há pouco do Atlético. Isso. O Carille era assistente lá, muito tempo foi assistente do Tite lá, do Mano. E aí uma vez eu tava no treino do Corinthians, treino aberto, né? E aí o cinegrafista que tava comigo, o Edson Silva, ele falou assim, Marco, o treino já tinha terminado. E aí no meio dos campos lá no CT do Corinthians tem uma peça que eles guardam os equipamentos do treino que eles usam, né? Bem no meio de um dos campos lá. Aí o Edson falou assim pra mim, Marco, cara, o Cássio, ele terminou o treino, ele foi naquela sala lá que eu acho que tem um banheiro. E os caras estão zoando ele, estão jogando água pra dentro da janela, estão dando bolada na porta. E o Cássio tá lá faz 20 minutos esperando a hora de sair com medo dos caras pegarem ele. E nisso já tava vazio o campo. Aí eu falei, e tu tem essas imagens? Aí o Edson, tenho, cara, eu tô aqui gravando, eu tô só esperando o Cássio sair. E era um treino, tu já fez milhares de treinos, o teu treino é chato demais. Né? E aí tu tem que contar uma história do treino. Falei, cara, tu tem essa? Tenho. E o Carille era um dos que ficava lá brincando, jogando água lá dentro, com mais 2 ou 3 jogadores. Aí o Cássio saiu, a gente gravou e tal, beleza. Eu coloquei isso aí na minha reportagem. O treino tinha sido um negócio sem graça, botei isso aí. O jogo seguinte era lá na Arena do Jacaré, que o Mineirão tava em reforma, alguma coisa assim. Aí cheguei ele do meu lado e falou, eu não gostei daquela citação que você fez. Eu falei, qual? Aí ele falou, não, aquela lá, porque a gente tava lá brincando com o Cássio e tal. Eu falei, não, vocês não estavam brincando com o Cássio? Isso. Não, mas é que para um assistente técnico não fica bem. Aí eu falei, tá, mas deveria então ter feito. Qual é o problema? E aí é o seguinte, ele conversa comigo, responde as perguntas, mas tipo, aquele negócio ficou... Tem um distanciamento. Por causa de uma bobagem dessas. As pessoas se impressionam muito com isso, né? Mas também tem o lado bom, né? Tem. Daquele cara que chega e diz assim, pô, que força me desse, que legal, cara. Não, e tem outra coisa boa também, que é assim, porque as pessoas têm um fetiche pra perguntar qual é o time que a pessoa torce. Isso é em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio. O cara chega bem educado, a segunda pergunta é... Que time tu torce? O teu time. Ou então ele já sugere uma coisa. Né? No meu caso lá em São Paulo, mas tu é São Paulino, tu é corintiano. Né? Aí eu falo, não, cara. E aí eu explico sempre a mesma coisa. E tem gente que acredita, gente que não acredita. No futebol, Guerrinha, você descobre um FDP no time que você torce e o melhor cara do mundo no time que você não torce. É verdade. Quando isso começa a se repetir, você começa a torcer por pessoas. E outra coisa que também o público às vezes não entende. Qual é o jornalista da Rádio Gaúcha, por exemplo, que não vai torcer que o Grêmio e o Inter cheguem na final da Libertadores? Claro, isso é uma maravilha. Ele vai viajar. Claro. Lá, eu tenho que torcer para todos os times de lá. Ele vai ganhar diária dobrada. Porque, e aí tu vai pro Mundial Interclubes, tu vai pra Libertadores, tu vai pra Copa do Mundo, tu vai...
Tu vai pra Copa América. Como é que não vai torcer? Entendeu? É o nosso trabalho. E quando você começa a torcer por pessoas, fica tudo mais fácil. Quer torcer, torce em casa, vendo o jogo, show de bola, né? Ou então fica pé da vida com o time que tu gosta. Enfim, ok. Agora, no dia a dia, tu vê, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui, gaúcho. O Tite. Como é que vai torcer contra? Né? Um cara que a retidão, ele te trata bem. Do dia que ele te conheceu, eu fui na casa dele em Caxias, quando ele ganhou o primeiro turno do Gauchão de 2000. E ele lembra disso. Eu me lembro que eu perguntei pra ele, Tite, quantos ternos você tem? Porque ele ficava na beira do gramado de terno. Aí ele falou, não, eu tenho um. Eu mudo a camisa. Mas eu tenho só um. O homem apitou, ele vai pra lavanderia. É isso. Ele brinca com isso até hoje, cara, entendeu? E aí, porra, o Mano também é um cara que mudou muito bem, gente finíssima. Sabe que quando tu é bem tratado, tu torce pelo aquele cara. Claro. Interessa o clube que ele treina. Mas é o básico. O cara, tu liga pra ele, vem cá, preciso de uma informação. O cara diz, assim. Porra. Não, mas eu não torço por ele. Não. O cara passa a ser teu amigo. Claro. Né? E aí a coisa fica mais fácil. Como é que tu tá vendo o futebol brasileiro? Nós temos chance, tu acha, de dar o pulo do gato na Copa e surpreender? Eu acho assim. Eu acho que o Brasil não é favorito, como em outras aí o Brasil chegava com esse favoritismo, né? E a sorte nossa é que a Copa do Mundo é bem diferente do futebol de clubes mundo afora, que aí o Brasil tá em outro patamar. O que se joga na Inglaterra... Nós estamos no DVD, né? Isso, O que se joga na Inglaterra é uma coisa, o que se joga aqui é outra. Tá? São coisas... É triste a gente ter que falar isso, mas são coisas completamente diferentes. Agora, a Copa... Se a gente pensar que ninguém de fato treina, e é uma reunião de jogadores, né? Aí você dá aquele tiro curto e a coisa pode engrenar. O Brasil tem um time de uns 15, 16 jogadores, todos jogam em ligas europeias, né? Então eu acho que aí o Brasil entra sim com chance de brigar. Agora, não é uma coisa tipo 2002, que saiu daqui desacreditado, mas tinha no time Roberto Carlos e Cafu, os dois Ronaldos e o Rivaldo. Hoje em dia, o Brasil tem protagonista. O Brasil só foi campeão, Guerrinha, com protagonistas. É verdade. Né? E aí, vai pra Copa. É claro que vai lutar na Copa. Agora, é favorito? Não é favorito. Infelizmente, eu gostaria de falar, cara, eu tô muito esperançoso e tal. Mas não. O Neymar, ele merecia uma companhia melhor. Uma que fosse. Alguém pra dialogar. Quem seria esse jogador? Não seria, sei lá... esse menino do Real Madrid que está aparecendo. Pode ser. Mas os dois aparentemente jogam no mesmo lugar do campo. E pelo jeito do Vinícius Júnior jogar, principalmente, ele não é colaborativo, ele é o cara que vai puxar um contra-ataque e ninguém pega. Aquele gol que ele fez contra o City é um negócio inacreditável. Exato. Entendeu? Sai do campo dele. É inacreditável, ele tem um tiro curto e tal. E ele não tá treinado, ele não tem o número de jogos que outros têm com o Tite e com a seleção. Então a engrenagem vai ter que funcionar na hora. Pô, torcer, óbvio que vamos torcer muito. Agora, infelizmente não dá pra dizer que é favorito. E tu acha que depois da Copa, quando o Tite anunciou que larga, a CBF vai apostar num treinador estrangeiro, tu que está mais lá por cima? Vai. É estrangeiro o próximo técnico. É estrangeiro. Eu não sei aí qual vai ser a escolha deles, o dinheiro que eles têm e tal, porque é o seguinte, a galera, eu vejo nas redes sociais, todo mundo tem esse sonho, eu também tenho esse sonho, o Guardiola tem que treinar a seleção brasileira. O Guardiola só é o Guardiola porque ele tá todo dia no ouvido dos caras. Né? O treinador, Guerrinha, com esse tempo todo lá vendo o jogo ali embaixo, como eu fico do lado do banco de reservas, né? Até esses dias eu tava ouvindo aqui a galera que vê lá o jogador 2 jogos e o cara vai resolver a vida. Não vai resolver a vida. Eu sei o tamanho que ele tem, eu sei que é só encostar o corpo nele que ele não tá suportando ainda, e eu sei que ele é lento, entendeu? Então, a questão toda do técnico estrangeiro, a CBF sinalizou que queria o Xavi, quando nem era técnico ainda. Chamou o Xavi para ser auxiliar do Tite para depois virar técnico. O Xavi não aceitou, tá lá no Barcelona agora. Por que o Guardiola é muito difícil ele dar certo numa seleção? Porque ele não treina todo dia.
O grande lance dele é qual? É o poder de convencimento. Nesse tempo todo, nessa estrada, Guerra, eu tô convencido de uma coisa. Saber de futebol, todos sabem. A questão é o convencimento. A questão é o poder de convencimento. O Sampaoli, esse maluco, ele chegou no Santos, pré-temporada de 20 dias. O time entrou em campo, a gente olhou e falou, opa... Fernando Diniz, que toma pau de todo mundo e tal, ele pega o time de colégio, 20 dias, os caras jogam do jeito que ele quer. É o poder de convencimento. Que é o que também tem gente que chama de gestão de grupo. Não, é convencer alguém que tem que fazer desse jeito, né? Então, o técnico entende de futebol, bota na cabeça do cara, o cara acredita, e terceiro, melhora o jogador. O técnico que não melhora jogador, esse cara tá fora. Esse cara tá fora. A gente teve um exemplo aqui em Porto Alegre, citando o Abel, que foi vice-campeão brasileiro. Ele pegou o menino da base, botou na ponta, quase ganhou o campeonato. Ele viu que o menino era super veloz, ele jogava muitas vezes no contra-ataque, e o menino resolveu o problema dele. Ele enxergou aquela possibilidade. E o melhor técnico brasileiro hoje no futebol brasileiro é esse português do Palmeiras, tu acha? Porque a gente vê o Flamengo, por exemplo, o Flamengo ganha e o técnico leva a pau. O Flamengo empata, o técnico leva a pau. Não, o Flamengo, a torcida do Flamengo e a mídia, a Fla-Press, que a gente brinca em São Paulo, que São Paulo e Rio de Janeiro tem uma rixa legal. E a Fla-Press, ela quer que o Flamengo jogue bem, ganhe o campeonato e todo mundo diga que ele joga bem. É isso, tem que ter essa tríade, senão não vale. Então treinar o Flamengo é o pior negócio do mundo. O Jorge Jesus veio aqui, eu tenho um grande amigo que é agente de futebol, o Pepinho, Giuseppe, e ele ficou amigo do Jorge Jesus no Rio de Janeiro. Sabe o que o Jorge Jesus falou pra ele? Ele falou assim, pô, você não poupa os jogadores. O português malandro, ele disse pro Pepe assim, eu preciso ganhar alguma coisa, eu vou estourar os caras. Uma coisa eu vou ganhar. Olha o pensamento dele, a pressão era tão grande, eu preciso ganhar alguma coisa. Ganhou tudo. E outra coisa, ele deu uma sorte que é quase impossível acontecer o que aconteceu com ele. O Flamengo contratou 9 e os 9 encaixaram. Isso, exatamente. Quando tu contrata 2, 1 encaixa, tu faz a festa de aniversário. Não, encaixou 9. Não, ele contratou 2 laterais, os 2 encaixaram. O Rafinha e o Felipe. Os 2. Aí meteu o Gerson encaixou. Aí veio o zagueiro espanhol. Caiu de paraquedas aqui. Exatamente. E aí, quer dizer... E o Gabigol? O Gabigol já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro no Santos. Imagina com a máquina trabalhando pra ele. Aí ele passeia. Eu tô achando que, pelo que eu tenho visto, que o time mais regular hoje, é o Palmeiras. Ele não dá espetáculo. Mas ele evoluiu como técnico. O Abel. Agora ele tá soltando o time. Ele não soltava. Como ele tinha sido só técnico de time pequeno, ele só sabia reagir. Ele era o melhor contra-ataque que existia. Agora o time dele tá jogando, ou seja, ele evoluiu. Dizem que depois de perder pro Chelsea no Mundial, ele fez a reflexão ou tomou a decisão final. Eu vou soltar o time. E ele tá soltando e o time de fato é muito forte. Muito forte. Mas o português do Corinthians, eu peço que o pessoal preste atenção, porque é mais experiente que o Abel, já tem mais resultados e o que ele tá fazendo com o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. E ele simplesmente chegou e falou, se não rodar todo mundo, se não mesclar, eu não consigo. E já ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Ele andou tirando, inclusive, algumas estrelas do time. Não, o Roger Guedes agora tá lá. E outra guerra que é ótima deles, a sinceridade na coletiva. Perguntaram para ele sobre o Roger Guedes. Pô, você fez 4 substituições, não usou o Roger Guedes. Ele disse, é o seguinte, eu preciso dele, às vezes na direita, às vezes na esquerda e às vezes no meio. Só que ele não tá afim de fazer. Colaborar. Já melhorou, mas não tô satisfeito ainda. Ninguém discutiu. Ninguém discutiu. Eu tô prestando muita atenção nesse cara, ele tá me parecendo muito bom. Isso daqui a pouco não tem um reflexo, não digo no momento, mas um pouco mais à frente, no vestiário. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes um treinador olha lá e diz, puxa, eu tô com um problema no meu time que é o Guerrinha.
eu vou tirar o Guerrinha. E ele me tira. Só que ele não se dá na conta que no grupo tem 4 caras que são meus amigos. Sim. E aí os caras dizem, tirou o Guerrinha? Nós vamos te tirar. E 2 tirando o pé, já tu era. dançou, já era, já foi. Então, isso é que eu fico assim me perguntando. Claro que eu acho que tu tem que tomar uma decisão. Mas o boleiro, geralmente, ele não gosta que a decisão seja externada. Isso. Né? Que tu chegue para eles assim, vamos fazer o seguinte, tu vai fazer um reforço muscular de grupo, tu não vai nada, tu tá no auge da forma. Mas externamente vai fazer. E aí, em seguida, tu volta. E aí a coisa caminha bem. Agora, tu ir pra mídia e dizer é um risco que tu corre. Não, realmente, na nossa cultura você tem 100% de razão. Na nossa cultura isso é uma coisa imperdoável. A questão do Roger Guedes, especificamente desse exemplo que eu dei, é que o Roger Guedes quer jogar na esquerda. Sabe quem é que joga na esquerda no Corinthians? O William. 259 jogos na Premier League. Imagina. Você vai discutir com esse Joga cara? muito. Não, e ele joga em outra velocidade. Tu viu aqui no Beira-Rio? Joga muito. Cara, quando ele, sabe, é outro patamar, aí o cara vai brigar com o William. Aí o grupo mesmo olha e fala, não, o Roger briga pra jogar na direita, mas não pra brigar com o William. Marquinhos, tira uma dúvida do torcedor gaúcho. O Luan acabou? Esse é um grande mistério, Guerra. Um grande mistério. 1 ano sem fazer gol. Um grande mistério. Acho que tem uma questão ali, que é até uma coisa um pouco mais delicada e tal, que teria que ter autorização dele para falar e tal, e que o Grêmio deve conhecer muito bem essa história. O Luan, jogador de futebol de alto rendimento, melhor da América e tal, é uma história lindíssima de alguém que poderia estar numa outra situação e virou jogador de futebol. E ele é muito grato ao Grêmio, quando o Grêmio ligou pra casa dele lá, pra chamar ele, que ele já tinha jogado 2 vezes a Copa São Paulo e tal. O caminho dele era outro. Então, voltando àquela coisa da questão emocional do jogador, o que o jogador passa e tal, o problema ali, pra mim, tá muito claro. É a cabeça. Né? É a falta de apoio nesse sentido, entendeu? O cara ganha muito. A gente acha que os jogadores são de ferro, né? O cara ganha muito, mas aí, vai ver o que o cidadão passou. E aí chega uma hora que... E eu acho que, infelizmente, o caso dele é esse. E isso também influencia, o cara fica mais lesionado, né? Tem um combo. Desmotivado. Tem um combo. Eu ouvi ontem uma história triste, mas que acabou bem. Um bastidor, por exemplo, Guerrinha, da recuperação do Rodrigo Dourado. O Dourado chegou a pensar o pior sobre a carreira dele. Felizmente voltou a jogar futebol. Só que isso aí ninguém tá lá vendo todo dia, né? Daqui a pouco tu tem um suporte do teu lado que te dá uma moral, tu levanta, né? E o caso do Luan, de repente, não, né? Os amigos nessa hora querem a festa, não querem. Não, e às vezes tu não tem na tua proximidade alguém assim. Porque não tem. Né? E aí o clube desiste. Eu acho que ali é um caso assim, infelizmente. Então... E a Liga do Futebol Brasileiro sai ou não sai? Na hora que for dividir o delicado, como é que faz? Eu acho que o grande problema é esse, entendeu? Porque os caras estão lá, vão sempre vir com a mesma ladainha, que eu vou dizer qual é, porque eu conheço de cor. O Flamengo e o Corinthians ganham mais dinheiro porque dão mais audiência. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só que é o seguinte, se tu setorizar... Eu sei disso porque eu ouço no meu ouvido, tá? Durante uma transmissão de futebol, toda vez que o narrador, no caso o Kleber, ou o Luiz Roberto, o Galvão e tal, ele chama aquela deixa da Globo para entrar o comercial, o nosso coordenador, ele entra e dá audiência. Opa. Aí ele fala, nós tanto, Record tanto, SBT tanto, tarana. É assim. Todo intervalo o narrador sabe como que tá a audiência. Isso é do jogo. Isso é uma novidade, nós não sabíamos. Porque aí, às vezes, quando tu tá vendo um jogo mais ou menos e o narrador sobe o tom, né? Aqui, Corinthians e Paraná. Porque o cara falou que não tá bom. Aí pra ele dar um up. Mas isso a gente já sabe. O Corinthians e o Flamengo dão mais audiência, é fato. Só que é o seguinte, se tu setorizar, tu vem pro Rio Grande do Sul, o share e a audiência do Grêmio e do Internacional, proporcionalmente... são maiores que a audiência do Flamengo e do Corinthians. Porque eu fiz um jogo, tu vai lembrar desse jogo, Corinthians e Avenida, pela Copa do Brasil, lembra? Lembro. Tava dando uma audiência em Porto Alegre inacreditável, porque o coordenador dizia, a audiência em São Paulo e a audiência em Porto Alegre. A audiência em Porto Alegre era muito maior.
Tava o estado inteiro torcendo pro Avenida naquele dia. Jogo do Grêmio, esses jogos do Grêmio aí quase caindo. A audiência aqui é um negócio absurdo. Claro. É maior do que esse. Então, a dupla Grenal, na hora da reunião, ela levanta o braço e fala, olha só, o meu público é esse. Eu trabalho para esse universo. Só que nesse universo eu sou maior que vocês. E aí, como é que a gente faz? Aí não fecha a conta. Não fecha a conta. Por isso que eu acho que eles vão ficar nessa enrolação, enrola. E outra, e aquele menorzinho, que é o que mais precisa de grana, aí é que o cara vai fazer mais. Aí é que não vai. Marquinhos, te prepara que agora eu vou te fazer 2 perguntas, e é 2 perguntas que tu vai ter que responder. Mas antes eu vou dizendo, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. Nós encerramos sempre o paredão e eu faço essa pergunta para todos os meus convidados. O que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Pô, essa pergunta é muito boa. As duas são bem fortes, cara. A primeira, o que fez e não deveria ter feito, né? Olha que coisa maluca. Geralmente as pessoas não se arrependem muito das coisas, né? E eu acho que no teu caso não tem muito que se arrepender, né? Pegou uma mala, pegou um guarda-chuva e vamos embora. Vamos embora para Florianópolis, isso aí. Vamos embora para... eu acho que... Então, Guerra. Mas o que tu não fez e tu quer fazer? Teve uma coisa que eu não fiz e infelizmente eu não vou conseguir fazer, que é o seguinte. A minha mãe, ela morreu, tinha 56 anos. Foi em 2005, foi o ano que foi o meu primeiro ano em São Paulo. Então a minha mãe não viu tudo que eu vivi em São Paulo. Não viveu. Né? Me lembro de uma vez, mas ela viu nesse meu primeiro ano lá, a primeira vez que eu entrei no Bem Amigos, programa do Galvão, né? E o Galvão é uma lenda. E aí eu me lembro que depois que terminou o programa, eu falei com ela por telefone, ela falou, meu filho, como ele foi educado contigo. Tá aí uma coisa que eu acho que tu não fez, mas tu gostaria de fazer. Falar no Bem Amigos, que ele não deixa falar. E aí ela falou, então, assim, eu tenho a tristeza de a minha mãe não ter visto, mas o meu pai viu. Claro. O meu pai viu, mas a minha que mãe... teria. Isso, porque, sabe, era um negócio... A minha mãe era aquela mãe que passava a camisa da transmissão, sabe? Aquela coisa, sabe? Tava lá fazendo alguma coisa, Mãezona. ouvia a voz e, aparecia e tal. E aí, cara, isso infelizmente eu não... Mas o meu pai viu. Tá bom. Meu pai viu essas coisas. Poderia ser melhor, mas... Poderia ser melhor, exatamente. KTO.com gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais, né? Acesse KTO.com. Marquinhos, obrigado pelo papo. Te desejar sucesso e chover no molhado, entendeu? Mas que siga essa trajetória aí de dando orgulho para nós, mais um gaúcho que se deu bem lá no centro do país, né? E segue a vida aí, vamos falando todo dia sobre futebol, que é uma cachaça, a gente gosta muito, tá? Gosta. E queria agradecer o convite, Guerra. Que é isso. E dizer que você, cara, sinceramente, cara, você me deu aulas ali sem saber que tava dando aula. Porque, tipo, só ouvir as histórias de vocês ali já era uma coisa muito louca. Eu acho que eu suguei muito ali. Eu me dei muito bem. Teve uma vez, rapidinho, o Davi me mandou fazer uma matéria na Federação Gaúcha de Futebol, que era uma briga de direito de transmissão, transmitir o gauchão, pá. Aí, como sempre, ficou o Grêmio Inter de um lado e o resto do outro. E o Peronde era o presidente. E o Peronde levou uma campainha, aquelas campainhas de hotel... bagaceiro, sabe? Que é só aquele sei. Pra cima da mesa. Aí os presidentes começaram a brigar e o Peronde na campainha. Eu olhei aquilo e falei, que coisa patética, que coisa maravilhosa, né? O Grêmio, o Inter contra o resto e o Peronde. Aí aconteceu o seguinte, voltei de lá, foi à tarde a reunião, voltei, cheguei aqui, o Davi, né? Pegou uma cadeira, falou assim, e aí, me conta, como é que foi? Aí eu contei, é o seguinte, cara, pá, teve a campainha. Só que é o seguinte, Davi, quando dava uma gritaria, o Peronde, pá, na campainha. Ele falou,
como assim? Eu falei, cara, é uma campainha patética, cara. E aí aquele monte de homem barbado lá e aí o Davi olhou pra mim e falou assim, vai na campainha. Que maravilha. No dia seguinte eu tava ouvindo sala de redação com meu avô, vô Rodolfo, com PH. E aí lá pelas tantas o professor Rui Carlos Osserman disse o seguinte, vocês leram a matéria da campainha do Peroni?